Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Realmente, eu estava ali sentado pensando que alguns meses atrás eu pedi ao pastor para participar presencialmente do culto de oração, né? Porque eu tenho muita dificuldade em me concentrar para ficar assistindo algo assim, né, ao vivo pelo YouTube. E aí ele disse: não, pode vir, cara, tal. E eu vim. E aí a primeira vez eu fiquei sentado e depois eu pedi para ajudar no trabalho aqui do culto, e isso me ajudou de uma maneira que é sem explicação, né? Me transformou muito nesse período. Então, agradeço a Deus, agradeço à igreja, né, a presidência da igreja, por todos que estão aqui, né, e o pastor que está confiando essa oportunidade. Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, e meu interesse hoje é a gente refletir sobre uma palavra muito significativa que Jesus nos deixa, né, nesse sermão que é muito conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão da Planície. Então é Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 21. E após a leitura, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta para que a gente possa seguir com a reflexão e você possa acompanhar a exposição, tá bom? Vamos ler. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu sublinho esse versículo 21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E é muito interessante a gente pensar em coisas que aparentemente elas não se encaixam, né? Quando você fala em tesouro e você fala em coração. Mas Jesus, nesse momento aqui, né, a partir do capítulo 5 de Mateus, no início do seu ministério, Jesus começa a ensinar aos discípulos um novo modo de vida, que é o modo de vida digno de quem quer viver no reino de Deus. Então, Jesus passa a falar sobre as bem-aventuranças, as tão bem conhecidas bem-aventuranças, né, como é feliz, né? Veja como é interessante, Jesus começa o seu ministério falando como é feliz aquele que segue tais princípios. Como é feliz aquele que é pobre em espírito, porque o reino dos céus é dele. Como é feliz aquele que é humilde, porque ele recebe uma herança. E Jesus segue falando sobre relacionamento com o próximo, sobre oração, sobre juramentos, sobre divórcio, sobre amar aos inimigos, e como é difícil esse ponto para nós, amar aos inimigos, mas Jesus nos orienta que devemos amá-los também. Jesus fala também sobre jejum. Jesus ensina a orar na oração do Pai Nosso. E ele chega aqui nesse exato momento aqui, né, registrado por Mateus, aqui no capítulo 6, versículo 19, quando Jesus começa a falar sobre os tesouros no céu. Mas qual seria o interesse de Jesus em falar sobre tesouros no céu para... A gente sabe que Jesus estava ensinando ali, o público principal de Jesus eram os discípulos, porém havia uma multidão que também estava lá, provavelmente uma multidão pobre. Então, qual é o interesse de Jesus em falar a esse público pobre sobre tesouro? E é interessante que, pensando desse ponto de vista, né, de pessoas que estavam à margem da sociedade, né, naquela época, e a gente olha para a gente hoje, e aí a gente percebe que, poxa,
nós também não temos grandes tesouros. E então a gente precisa prestar atenção naquilo que Jesus começa a falar para a gente. Porque esse novo ensino, esse novo modelo de vida, ele é necessário que a gente observe atentamente ao que Jesus está falando. Então, Jesus começa dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra. E Jesus está falando aqui sobre durabilidade, sobre o acúmulo. Ele não gera outra coisa que senão cansaço, enfado. Ele gera tristeza, porque é muito interessante que quando aquilo que a gente está acumulando começa a passar do prazo de validade, começa a se deteriorar, a gente começa a ficar triste, porque está indo embora, chegou o fim. E por mais que a gente acumule, por mais que a gente goste, vai embora, acaba. Então, quem aí gosta de acumular, né? Quem tem dificuldade de desapegar? Eu sou casado com uma pessoa que tem dificuldade de desapegar. E eu não combinei que eu ia falar isso, mas eu estou falando. Então, eu sei como é essa realidade, né? Porque eu também tive minhas dificuldades em relação a acumular, né? Principalmente quando a gente vem, por exemplo, de uma infância pobre, e aí quando você começa a trabalhar e começa a ver dinheiro, a segunda coisa que você quer ver depois do dinheiro é comida. E você quer ver dinheiro, comida. Você começa a acumular muito às vezes. É óbvio que ter a despensa cheia é legal, né? Mas eu estou falando aqui do acúmulo desnecessário, né? Então, Jesus está nos ensinando, nesse momento, sobre durabilidade das coisas, sobre ser passageiro. E é muito interessante que eu estava fazendo a lição de casa, e porque ele usa essa imagem aqui, nessa ideia de traça e de ferrugem. Porque era comum que as pessoas, lá na época de Jesus, que tinham posse, elas pegavam a melhor roupa delas, e para que o ladrão não roubasse, o que elas faziam? Elas enterravam. Elas faziam um buraco, embalava a roupa e enterrava. Só que aí tinha um problema. Com o passar do tempo, o que é que acontecia? Essa roupa começava a se deteriorar, as traças começavam a comer, né? O mesmo eles faziam, as pessoas faziam com o dinheiro. Mas, na época, o que era comum eram as moedas. E aí o que é que acontecia? As moedas se desgastavam e perdiam o valor. Então, Jesus está falando: olha, isso aí que você está guardando, será que realmente tem valor para ser guardado? Será que realmente importa ser guardado isso aí? Será que realmente importa você acumular tais coisas passageiras? Então, observe que essa preocupação de Jesus sobre o acúmulo, né, ela vem relacionada com a vida pública do cristão. Né? No início do capítulo 6 até o versículo 18, Jesus está falando sobre uma vida íntima, né? Ele está falando de ajuda aos necessitados, ele está falando de oração, ele está falando de jejum. Então a preocupação é ensinar as pessoas a terem o seu relacionamento íntimo com Deus. E a partir do versículo 19, Jesus começa a falar da vida pública, sobre acumular, sobre dinheiro, sobre ter, sobre guardar, sobre ganhar. E isso nos leva também a uma grande dificuldade para parte das pessoas, e especificamente parte dos cristãos, que é a relação entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. Por quê? Quando a gente começa a pensar em tesouro e coração, naturalmente surge uma questão: como você relacionar essas coisas? Ou como você relacionar o tesouro que deve ser trabalhado, pensado, conquistado, desenvolvido para os céus, e o tesouro na terra? Então, esse é um problema que Jesus também está tratando.
certo? E aí, é interessante que eu, pensando nesse tema, né, e pensando nesse tempo recente nosso, sobre essa perspectiva de acumular, eu voltei um tempinho, né, quando começou aí a pandemia e tal, houve o boom do marketing digital, né, provavelmente você já recebeu algum anúncio de alguém querendo lhe vender alguma coisa, então houve esse boom, né, eu naturalmente fui ver o que era isso, fui estudar, fui aprender aí um pouco sobre esse marketing digital, e aí eu observei duas coisas. Uma, que havia muita exposição das pessoas, né? Muita exposição daquilo que se tem para provar alguma coisa. E a segunda coisa era um acúmulo, né? E as pessoas, elas ficam felizes nesse tipo de acúmulo, que é o acúmulo da visualização do vídeo, é o acúmulo das vendas, é o acúmulo das plaquinhas, né? Eu não sei se você já percebeu que muitos vídeos as pessoas elas pegam, colocam as suas plaquinhas do YouTube ali, por exemplo, ou outra qualquer, para mostrar que ela está acumulando algo na vida dela, né? Então, nessa perspectiva, as pessoas, elas cada vez mais estão tendendo a acumular. Elas cada vez mais estão tendendo a guardar, a mostrar, a guardar para mostrar às outras pessoas o que elas têm. Mas, se Jesus falasse para a gente hoje, não acumule, certamente ele falaria assim: olha, que tal você não acumular esses seus amigos aí das redes sociais que vocês não falam? Que fica um olhando a vida do outro e não faz nada, não ajuda. Que tal você parar de acumular essas horas de visualizações nos vídeos que você não usa para nada? Aquele conteúdo que às vezes a gente assiste e daqui a pouco a gente nem lembra que assistiu. Que tal você parar de acumular essas coisas que não têm significado muitas vezes, que não têm relevância? Se a gente pensar numa analogia, a traça e a ferrugem do nosso tempo podem ser aquilo que consome o nosso tempo lentamente. Porque não são coisas que acontecem de uma hora para outra, dizendo assim, 10 minutos, mas a traça ela vai consumindo lentamente e ela vai degradando e vai minando até aquilo perder o valor. Do mesmo modo a ferrugem, ela vai deteriorando, até que aquilo que tinha valor não possui mais valor. Então, pensando nessa perspectiva de algo que está indo lentamente e olhando para a nossa vida, é como se Jesus estivesse dizendo: com que você tem perdido tempo de maneira lenta, suave? Talvez vídeos, talvez amizades, talvez conversas, talvez histórias, talvez paixões, talvez a própria vida ela vai perdendo o significado. E isso aponta para a gente também a causa de tantas pessoas encontrarem-se frustradas. O acúmulo desnecessário de coisas que não geram valor. Então Jesus está falando para a gente: parem de acumular essas coisas. Abram mão de guardar aquilo que não tem mais valor. Ou aquilo que de fato não tem valor nenhum para você. Porque a igreja, ela é desafiada nesse contexto do acúmulo em que a gente vive, a compartilhar a palavra, a compartilhar a ajuda, a compartilhar um abraço, uma ligação, a compartilhar um encorajamento que as pessoas precisam. A igreja também é desafiada a construir, a desenvolver, mas a gente não constrói para a gente. Essa é a grande diferença. Tudo aquilo que a gente conquista pela vontade de Deus e para a glória de Deus.
Então, isso muda completamente a perspectiva da nossa vida enquanto cristão. Porque se eu produzo para a glória de Deus. Se eu ganho para a glória de Deus. Se eu lucro para a glória de Deus. E se eu perco, eu também perco para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Mas Jesus prossegue e ele fala da ferrugem. A gente estava comentando sobre a traça e Jesus fala da ferrugem. Aliás, Jesus fala do ladrão, né, que rouba e furta. E nesse sentido, Jesus está nos alertando para algo que pode ser perdido rapidamente. E o pastor já tem ensinado para a gente que a nossa sociedade, conforme os sociólogos e os estudiosos falam, é uma sociedade líquida, né? Então, tudo é muito rápido. E nesse sentido, se a gente não estiver atento, a gente vai ver se perder muito rápido muitas coisas. Mas talvez o mais importante de tudo aqui é o tempo. Porque o tempo, cada vez mais a gente tem a noção, a gente sabe que está indo mais rápido, ou talvez a gente esteja muito rápido, mas a gente sabe que está fora do compasso, digamos, normal. Então, nessa composição, a gente pode estar perdendo por lentidão e pode estar perdendo por rapidez. E Jesus nos mostra, então, o equilíbrio. Esse equilíbrio consiste em nós entendermos que tudo deve ser consagrado a Deus, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Ponto final. Quando o pastor estava orando aqui pela bênção recebida por Thalita, e a gente orou muitas vezes por isso, eu me lembrei que como Deus é bom, como Deus ouve, não que a gente não saiba disso, mas é tão bom quando a gente vê aquilo se cumprir nos nossos olhos, assim, na nossa frente. Então, o que de fato importa é que tudo deve ser consagrado a Deus. A saúde, ela deve ser consagrada a Deus. O emprego, ele deve ser consagrado a Deus. O alimento, ele deve ser consagrado a Deus. A roupa, e eu lembro que Poliana orou pela roupa. Obrigado, Deus, pela roupa que eu estou vestindo. E isso foi muito bonito e marcou a minha vida também. Obrigado, Senhor, pela casa, pelo descanso, pelo conforto, pelo lazer, pela viagem, pelo carro, pelo dinheiro. Obrigado, Senhor. O Senhor é que é o provedor de todas as coisas. Então, é importante que a gente compreenda esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio ele passa por acumular tesouros nos céus. Aparentemente, Jesus está falando para não acumular e agora ele está falando para acumular. Jesus está se contradizendo? Não. O que Jesus está ensinando não acumulem coisas que não têm valor eterno. Essas coisas realmente a gente não deve acumular. O que a gente deve buscar é coisas são coisas que têm valor eterno. E aquilo que não tem, a gente precisa compreender e refletir que a partir de hoje a gente pode deixar essas coisas para trás. Então, o que a gente pode estar, então, acumulando na nossa vida? E eu listei aqui algumas oportunidades que nós temos de acumular. Uma vida de oração. Uma vida de oração, ela pode ser acumulada. E eu lembro, muito interessante isso, que eu conheci, tive a oportunidade de conversar e passar alguns dias na casa de um pastor chamado Reverendo Souza, lá na Paraíba. E aí a gente conversou sobre muitas coisas. E também, e acho que foi o que a gente gastou mais tempo, foi sobre oração. Isso foi em 2016.
E ele começou a me falar que por muitos anos ele tinha uma vida de oração medíocre, que ele achava que ele orava. Olha, cara, eu achava que eu orava, eu me esforçava tanto para orar, mas eu descobri que eu não orava, o tanto quanto eu deveria orar. E aí ele disse que elaborou uma planilha, olha aí, a tecnologia servindo ao nosso favor, para a glória de Deus. Ele elaborou uma planilha e ele se negou a passar um dia em que ele não orasse mais do que 1 hora. Aí você pode pensar, poxa, mas 1 hora é difícil. Cada um dentro da sua realidade pode buscar esse equilíbrio. Há pessoas que têm mais tempo, outras que possuem menos tempo. Mas uma coisa é fato, a gente pode sim acumular uma vida de oração e ver muitas coisas acontecerem. Muitos milagres, muitas bênçãos, muito consolo, muita paz. A gente pode receber isso através de uma vida de oração. Uma segunda coisa é que nós podemos também acumular uma espiritualidade integral, ou seja, que se preocupe não apenas que nós nos sintamos bem, mas em fazer bem ao próximo. É quando a gente para de orar só, Senhor, obrigado pela minha vida, e passa também a dizer, Senhor, obrigado pelo meu vizinho chato, obrigado pelo cachorro da frente que fica latindo o dia inteiro, obrigado porque, Senhor, eu tenho desafios no meu trabalho, Senhor, obrigado pelo meu chefe, Senhor, obrigado porque o meu carro quebrou. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente passa a contemplar a vida nessa perspectiva de uma espiritualidade integral, em que a gente olha e agradece a Deus, a gente agradece pela nossa vida, a gente agradece pelo relacionamento com o próximo e a gente agradece porque nós temos os céus e a terra declarando a glória de Deus bem na nossa frente e às vezes passa desapercebido. Porque a gente está rápido no trânsito, lá a gente está focado, prestando atenção no trânsito, ou então a gente está prestando atenção para não perder o ônibus, ou então a gente está simplesmente com um plugzinho do fone de ouvido conectado com um mundo paralelo e a gente está perdendo a oportunidade de enxergar aquilo que está bem na nossa frente. Uma terceira coisa que a gente também pode acumular uma vida que inspira um bom testemunho. E naturalmente que essa terceira opção aqui da nossa lista, ela é o resultado das duas primeiras, uma vida de oração e uma espiritualidade integral. Uma vida que inspira um bom testemunho. Eu tenho me feito muito essa pergunta, será que eu estou sendo alguém que inspira um bom testemunho? Será que o meu exemplo ele está sendo bom? Será que as minhas palavras elas estão encorajando alguém? Será que a minha atitude com os meus clientes no trabalho, será que eu tenho glorificado a Deus? Como eu posso melhorar isso? Senhor, como eu posso agradar no ambiente de trabalho? Como eu posso ser justo, correto, quando eu não quiser ser justo? Me ajude, Senhor. No momento que eu não quiser, Senhor, tenha misericórdia, envia o teu Espírito e me ajuda a ser correto. E enquanto eu refletia sobre essas coisas, eu li John Stott comentando esse texto de Mateus, e exatamente sobre esse ponto aqui de acumular tesouros nos céus, ele diz que essas coisas são atividades temporais com consequências eternas. Eu achei isso fantástico. E o pastor está rindo aqui, porque ele já deve ter lido também. Eu achei isso magnífico. Imagine que nós, seres humanos, pecadores, dependentes exclusivamente de Deus e da sua graça, nós podemos fazer coisas para acumular tesouros nos céus. Isso é divino.
Não tem outra palavra para descrever. A realidade terrestre, ela pode ser muito boa, muito bonita, ela pode ser muito... pode fazer os nossos olhos brilharem, mas a realidade divina é incomparavelmente melhor. E fazendo um link aqui com o texto que o pastor leu, em Isaías, é tempo ainda de nós buscarmos o Senhor enquanto ainda podemos achá-lo. É neste tempo, não haverá outro tempo. É neste tempo que nós podemos buscar ao Senhor e pedir o seu perdão, pedir a sua misericórdia, pedir que Ele nos ajude para que a gente não acumule aquilo que nos faz mal, mas em contrapartida pedir que Ele nos dê discernimento, sabedoria para viver uma vida que seja exemplo, que inspire e que não é o nosso esforço que vai acumular tesouro, mas é a graça de Deus operando em nós que nos fará cada dia buscarmos essa vida que agrada a Deus. E caminhando aqui para o final, a gente chega no versículo 21, que talvez é o mais enfático de Jesus, que ele conclui essa ideia do tesouro, e ele vai dizer: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu presumo que Jesus está dizendo que não há diferença entre tesouro e coração. Na perspectiva cristã, eles se unem. Por isso que não existe diferença entre secular e sagrado. É uma vida só. Eles andam juntos. O tesouro e o coração. Que é inclusive o título da mensagem, né? Não há diferença. Muitas vezes a nossa natureza vai tender a querer diferenciar essas coisas, mas não existe diferença, porque se o nosso tesouro não servir a Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Se o nosso coração não servir a Deus, nós estaremos fadados ao fracasso. Isso é como um nocaute na nossa tendência de orgulho, de ego, de dizer: ó Jesus, olha aqui, como a parábola do rico é insensato. O que vou fazer com toda essa minha produção? Não foi Deus que, não foi a terra de Deus que produziu, não. Foi a mão dele que produziu. O que é que eu vou fazer para guardar toda essa minha produção? Onde é que eu vou acumular tudo isso? Eu vou fazer celeiros maiores. E aí ele foi lá, construiu. E quando ele terminou, ele olhou: agora eu vou me fartar, tenho riqueza, tenho prosperidade para muitos anos. E aí, no linguajar bem direto, veio a queda. Porque a gente vive para a glória de Deus. Então, isso nos leva a uma reflexão. O que nós temos colocado no nosso coração? O que nós temos deixado no nosso coração? Com o que a nossa vida tem sido preenchida? Para Jesus, o problema não está em você ter a sua despensa cheia, em você ter a sua boa casa, em você ter o seu carro, em você possuir algo. O problema não está aí. O problema está em você colocar isso acima de Deus. Aí você foge da perspectiva para o qual você foi criado. Que essa reflexão nos ajude a compreender o que é preciso levar daqui para frente e o mais importante, o que é preciso deixar daqui para frente.
Pode ser que alguma preocupação, seja ela de saúde, de emprego, do matrimônio, dos estudos, da família, seja uma preocupação financeira, tenha ocupado a sua mente nesse tempo de incerteza. E Jesus nos motiva e nos desafia dizendo: o seu maior tesouro é o amor que eu depositei quando eu mandei Jesus para morrer por você. Romanos 5,8: Deus prova o seu amor quando nos envia Jesus. Certa vez eu estava numa conversa e aí a pessoa fez assim: mas por que a gente sempre tem que falar em Jesus? Por que a gente tem que tudo agradecer a Deus? Eu não entendo. Eu disse: você não está respirando? Estou. Está lhe faltando alguma coisa? Não. E por que não agradecer a Jesus? Por que não agradecer a quem lhe deu a oportunidade de ter uma vida longa? A gente agradece porque a gente está consciente de que tudo vem de Deus. E dessa forma, não há espaço para um acúmulo que exalte a nossa vida, o meu orgulho, as minhas mãos, o meu trabalho. Tudo deve ser consagrado a Deus. Amém?